Shalom, irmãos. Vamos abrahar para a leitura da quarta aliada para Shanazó. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol hamin venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten Torá. Bendito sejas Adonai, nosso Elohim, Rei do Universo, que nos escolheste entre todos os povos e nos deste a tua Torá. Bendito sejas tu, Eterno, que outorgas a Torá. Esta aliá começa no capítulo 5, a partir do versículo 11. Diz assim: Adonai disse a Moshe: fale ao povo de Israel. Se a mulher de um homem se desviar e lhe for infiel, isto é, se outro homem for para a cama com ela, sem o conhecimento do marido, tornando-se ela impura em segredo, e não houver testemunha contra ela, e ela não for flagrada no ato, se um espírito de ciúmes vier sobre o marido, e ele zelar pela mulher, e ela se tiver tornado impura, ou também, caso o espírito de ciúme lhe sobrevenha, e ele sinta ciúme de sua mulher, e ela não se tiver tornado impura, ele levará sua mulher ao Cohen, com uma oferta por ela, 2 litros de farinha de cevada, sobre os quais não derramará azeite de oliva, nem colocará incenso, pois trata-se de uma oferta de grãos por ciúme, uma oferta de grãos para recordar, para trazer a culpa à mente. O Cohen a levará à frente e a colocará diante de Adonai. O Cohen verterá água sagrada em uma panela de barro e pegará um pouco do pó do chão do tabernáculo e o colocará na água. O Cohen posicionará a mulher diante de Adonai, soltará o cabelo da mulher e colocará a oferta de grãos para recordar em suas mãos, uma oferta de grãos por ciúme, enquanto o Cohen mantém em sua mão a água de amargura e maldição. O Cohen a fará jurar, dizendo a ela: se nenhum homem foi para a cama com você, se você não se desviou, tornando-se impura enquanto estava sob a autoridade do seu marido, fique livre desta água de amargura e maldição. No entanto, se você tiver se desviado enquanto estava sob a autoridade do seu marido e se tornado impura, se outro homem, além do seu marido, tiver ido para a cama com você, em seguida, o Cohen fará a mulher formular um juramento que inclui uma maldição. O Cohen dirá à mulher: que Adonai faça de você um objeto de maldição e condenação no meio do seu povo, fazendo suas partes íntimas atrofiarem e seu abdômen inchar. Que esta água causadora de maldição entre em suas partes internas e faça seu abdômen inchar e suas partes íntimas atrofiarem. E a mulher responderá: Amém, Amém. O Cohen escreverá essas maldições em um pergaminho, as lavará na água de amargura e fará a mulher beber a água de amargura e maldição. A água da maldição entrará nela e se tornará amarga. Em seguida, o Cohen removerá a oferta de grãos por ciúme da mão da mulher, moverá a oferta de grãos diante de Adonai e a levará ao altar. O Cohen pegará um punhado da oferta de grãos como sua porção memorial e o queimará sobre o altar. Depois disso, ele fará a mulher beber a água. Quando ele a tiver feito beber a água, se ela for impura e tiver sido infiel ao marido, a água causadora da maldição entrará nela e a tornará amarga, para que seu abdômen inche e suas partes íntimas atrofiem. E a mulher se tornará um objeto de maldição no meio do povo. No entanto,
Se a mulher não for impura, ela será inocente e terá filhos. Esta é a lei do ciúme, quando uma mulher, sob a autoridade do marido, se desviar e se tornar impura, ou o espírito de ciúme sobrevier ao marido e ele se enciumar de sua mulher, ele levará a mulher diante de Adonai e o Cohen lidará com ela de acordo com a totalidade desta lei. O marido estará livre da culpa e a mulher suportará as consequências de sua culpa. Adonai disse a Moshe: fale ao povo de Israel, quando um homem ou uma mulher fizer um tipo especial de voto, o voto de um Nazir, consagrando-se a Adonai, deve abster-se de vinho e de outras bebidas inebriantes. Não beberá vinagre de nenhuma procedência, nem beberá suco de uva, e não comerá uvas ou passas. Enquanto permanecer Nazir, não comerá nada derivado da vinha, nem cascas de uvas ou suas sementes. Em todo o período do voto de Nazir, não raspará a cabeça, até o fim do tempo ao qual tiver se consagrado a Adonai. Ele será sagrado. Deixará o cabelo da cabeça crescer. Em todo o período de sua consagração a Adonai, ele não se aproximará de um cadáver. Não se tornará impuro pelo seu pai, mãe, irmão ou irmã, quando esses morrerem, pois a consagração a Elohim está sobre a cabeça. Por todo o período de Nazir, ele é sagrado para Adonai. Se alguém próximo dele morrer de repente, contaminando sua cabeça consagrada, ele raspará a cabeça no dia de sua purificação. Ele se raspará no 7º dia. No 8º dia, ele levará 2 pombas ou 2 pombinhos ao Cohen, à entrada da tenda do encontro. O Cohen preparará uma como oferta pelo pecado e outra como oferta queimada, e assim fará expiação por ele, visto que pecou por causa do morto. Naquele mesmo dia, ele reconsagrará sua cabeça, consagrará a Adonai a totalidade do período em que for Nazir, ao trazer um cordeiro de 1 ano como oferta pela culpa. Os dias anteriores não serão contados, pois sua consagração foi imaculada. Esta é a lei do Nazir quando seu período de consagração terminar. Ele será levado à entrada da tenda do encontro, onde apresentará sua oferta a Adonai. Um cordeiro de 1 ano, sem defeito, como oferta queimada. Uma ovelha de 1 ano, sem defeito, como oferta pelo pecado. Um carneiro, sem defeito, como oferta de paz. Uma cesta de matzá, pães de farinha pura amassada com azeite de oliva, bolachas sem fermento untadas com azeite de oliva, a oferta de grãos e a oferta de bebida. O Cohen os levará diante de Adonai, oferecerá a oferta pelo pecado, a oferta queimada e o carneiro como sacrifício de ofertas de paz a Adonai, com a cesta de matzá. O Cohen também apresentará uma oferta de grãos e uma oferta de bebida com a oferta de paz. O Nazir raspará a cabeça consagrada à entrada da tenda do encontro. Pegará o cabelo cortado de sua cabeça consagrada e o colocará no fogo sob o sacrifício da oferta de paz. Quando o carneiro estiver cozido, o Cohen pegará a espádua, uma unidade de matzá da cesta e uma bolacha sem fermento e as colocará na mão do Nazir, depois de ele ter raspado a cabeça consagrada.
O Kohen as moverá como oferta movida diante de Adonai. Isso será posto de lado para o Kohen, com o peito da oferta movida e a coxa. Depois disso, o Nazir poderá beber vinho. Esta é a lei para o Nazir que fizer um voto e para a sua oferta a Adonai, pelo fato de ser Nazir, além de qualquer outra coisa para as quais possua os meios suficientes. Com referência ao voto que fizer, deverá agir de acordo com a lei do Nazir. Adonai disse a Moshe: fale a Aharon e a seus filhos e diga-lhes que vocês devem abençoar o povo de Israel, dizendo-lhes: Yevarechecha Adonai veishmirecha, que Adonai o abençoe e guarde. Yaer Adonai panavelecha vihuneka, que Adonai faça sua face brilhar sobre você e mostre a você seu favor. Issa Adonai panavelecha vayasem lecha shalom, que Adonai levante sua face na sua direção e dê paz a você. Desse modo, eles devem aplicar meu nome ao povo de Israel, para que eu os abençoe. Amém. A bênção após a leitura. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, vehaye olam natan betocheinu. Baruch atah Adonai noten a Torá. Bendito sejas Adonai, nosso Elohim, Rei do Universo, que nos deste a Torá da verdade e com ela a vida eterna plantaste em nós. Bendito seja. A quarta aliá é bastante extensa. Ela cobre praticamente 2 capítulos. O capítulo 5, a partir do versículo 11, e todo o capítulo 6. Essa extensão mostra também a importância das mitzvot, das ordenanças descritas aqui. A primeira coisa a ser abordada é sobre o ciúme. Se um marido for tocado por ciúmes ou desconfiança que a sua esposa esteja sendo infiel a ele, o marido deveria levar a sua esposa ao Eterno. Por meio do Kohen, do sacerdote, existia uma descrição do que devia ser feito. Existia ali um ritual com a água consagrada, com o pó do chão do tabernáculo, com um pergaminho em que eram escritas as maldições, e era colocada a mulher ali, diante de Adonai, diante do Eterno. E um fato curioso é que os cabelos deviam ser soltos. Isto nos mostra ou nos faz perceber que as mulheres andavam com os cabelos presos e cobertos. Porque diz aqui que os cabelos eram descobertos nesta ocasião para que a mulher estivesse ali, como se desprotegida, apenas diante do Eterno, confiando nos verdadeiros juízos e justos juízos dele. Era feita essa cerimônia, digamos assim, para que a mulher pudesse ali confessar. Esse todo ritual que era feito, e a mulher era pedida para que ela jurasse que estava inocente perante a acusação ou o ciúme ou a desconfiança do seu esposo. Esse tempo todo que era feito esse ritual, creio que seja um tempo que o Eterno dava para que a mulher pudesse se arrepender e confessar o seu pecado, caso fosse culpada. O ritual era todo feito e a mulher deveria beber aquela água, a água de amargura e de maldição. Se, quando ela bebesse, a água poderia se transformar em águas amargas no seu interior. Se ela fosse culpada, se de fato ela tivesse traído o marido,
As suas partes íntimas ficavam atrofiadas e estragadas, o seu ventre, sua barriga ficava inchada e existia ali uma transformação horrível na figura da mulher, mostrando assim que ela pecou. E isso era muito sério, bastante sério, porque era feito diante de Adonai. E Adonai estava ali sendo representado através do sacerdote, do Kohen. Mas, se a mulher não tivesse feito nada, se fosse inocente, ela beberia aquela água e nada aconteceria. E ainda diz mais, diz que ela poderia ter filhos. Significa que o ter filhos era um sinal de bênção, que ela não foi impura, ela não foi infiel ao seu marido. Depois desta ordenança sobre o tratamento em relação aos ciúmes do marido, o Eterno passa a falar sobre o voto de Nazir. O voto de Nazir era um voto voluntário que qualquer um poderia fazer para se consagrar ao Eterno em um determinado período. Poderia ser 1 mês, 2 meses, 1 ano, dependendo da situação e dependendo da vontade de quem quisesse fazer esse voto. E existiam regras para quem fizesse esse voto. Não deveria se contaminar com nada impuro, não deveria se contaminar nem com um morto, mesmo que fosse seu pai, ou mãe, ou irmão ou irmã. Não deveria beber nada que viesse das uvas, nem vinho e nem bebidas fortes. Ele devia estar sempre puro e santo, porque a cabeça dele foi consagrada ao Eterno. E o sinal deste voto de Nazir era visto mesmo na cabeça, porque, mesmo sendo homem, ele não deveria cortar os cabelos da cabeça. Nos vem à mente um exemplo de um Nazir, o exemplo mais nítido, mais gritante na Torá, no Tanakh, é o Samson, o Sansão, que ele foi um dos maiores e mais poderosos Nazir, porque ele era muito forte e a sua força vinha do Eterno por causa do voto de Nazir. E ele foi um Nazir não voluntário. Ele foi consagrado ainda quando estava no ventre de sua mãe. O mensageiro que trouxe a notícia de que aquela mãe do Nazir, do Sansão, iria engravidar e ter o filho, ele propôs que, a partir do momento da gestação, da gravidez, ela se abstesse de tudo que provinha da vinha. Uvas, passas, sementes de uvas, vinho e tudo que estava relacionado com a vinha. Porque o filho que ela iria gerar seria um Nazir, escolhido pelo próprio Eterno, para livrar e libertar o povo de Israel de todos os inimigos que os cercavam e os maltratavam. E colocamos assim ponto final nesta aliá tão grande, tão extensa e também tão intensa pela relevância dos assuntos aqui colocados. Bendito seja o Eterno, que através das suas instruções, da sua Torá, nos faz conhecer os seus caminhos. Louvado e exaltado seja o seu nome através do seu Filho amado